O tema do nosso papo de mentoras de hoje é etarismo. Eita palavrinha, né, Feia, Kátia? né? Feia. Mas ele é um verbete, olha só que lindo, que engloba toda forma de estereótipo, preconceito e discriminação com faixa etária de uma pessoa. Obviamente que, na atualidade, dialoga muito mais com as pessoas mais velhas, passando dos 40, inclusive. E aos 40, a gente tá velho? Acho que não. Mas quem nunca ouviu um "Ai, tá ficando gagá", ou sentiu algum tipo de censura, ainda que bem velada, sabe, sobre algo que você, se você é ouvinte ou o telespectador, né, vai saber de onde a pessoa está assistindo, tiver mais de 40, se você teve alguma vontade de fazer, será que você não escutou alguma coisa assim? É louco pensar que nem sempre foi assim, né. Na China antiga, o filósofo Confúcio pregava que todos os elementos de uma família deveriam obedecer aos mais velhos. No século XVIII, o idoso era tido como um patrimônio e não um fardo. Com a evolução da Revolução Industrial, ocorre uma inversão de valores. Em vez da sabedoria, passa a se julgar o homem pela sua capacidade de produção, que acaba ficando, nesse caso, muito mais próxima dos jovens, relegando ao idoso um lugar de exclusão. E por que não de marginalização? Eu lembro do meu pai, Kátia, falando que aos 40 não se arrumava mais emprego. Aí eu fiquei com umas dúvidas transportando para hoje em dia, né? Isso é puro suco dos anos 80, 90, né? A população está envelhecendo. Então, como fica isso? E essa palavra, etarismo, nem é nova. Ela foi criada em 69, 1969, por Robert Butler, um médico que estudou o preconceito contra idosos. Hoje em dia, a gente tem lei do idoso por aqui. E aí? A gente celebra, caminha. O que que a gente faz, Kátia? Eu acho que celebra, né? Porque se estamos ficando mais velhos é porque estamos vivos. A outra opção é morrer jovem, né? Então, melhor viver bem, com mais experiência. E mas você falou de 40 anos ser velho, eu também ouvi isso, assim, quando eu estava chegando perto dos 40, do tipo, ah, você tem que ficar nesse emprego aí, porque depois dos 40 você não vai arranjar outro. Ou até na vida pessoal, que teria que ter filho logo, porque depois eu não ia ter pique para ir atrás de criança, né. Então acho que para mulher esse peso é ainda maior, né, porque não só impacta o profissional, como o pessoal também, você não acha? Acho. Acho que para a mulher o peso sempre é maior de tudo. A gente está sempre sendo mais julgada, assim, e, sei lá, muito se caminhou hoje em dia em relação a tudo, né. Mas você ser mulher e ser um pouco mais velha, eu acho que tem ainda um selo da sociedade. Obviamente eu vejo pessoas produzindo muito, coisas maravilhosas depois dos 40 e tem uma coisa que também é uma conta que não fecha. A gente está, com o avanço da medicina, da tecnologia, esticando o nosso tempo de vida. Uhum. Então, como que parar aos 40 e se aposentar? Você vai ficar o quê? Mais 40, mais 50, mais 60 anos? Às vezes o dobro do que você trabalhou até? É uma conta que não fecha e não é racional. Aí eu fiquei pensando, outra coisa. Vamos pegar aqui, a gente está falando de um recorte pequeno até quando se fala de Brasil, que é o mundo corporativo, né. A gente não pesquisou isso, mas a gente pode até pesquisar depois, Kátia. Eu vou pesquisar depois quando você estiver dando a sua opinião aí. Quantas empresas existem, né? Será que a maioria dos empregos está nas multinacionais ou empresas privadas que têm essa característica do mundo corporativo ou não, né? Uhum. Aí, nesse recorte, quem está recrutando essas pessoas mais jovens ou valorizando o trabalho dos mais jovens, tem 40 anos então. Então é um preconceito dentro do próprio conceito de contratar? Você se sente idosa, essa pessoa, né, não você, Kátia, se sente idosa aos 40 e não capaz? Sei lá, eu tô bombando de energia ainda. Não me Uhum. sinto. Tem algumas coisas, obviamente, que não são iguais de quando eu tinha 20, mas acho que a sabedoria que eu tenho para administrar algumas coisas já também me torna um pouquinho mais sabem como gastar a minha energia que tem menos hoje em dia, Uhum. sabe, Sim. Mas você né. falou de quem está recrutando, nem sempre é a pessoa de 40, né? Porque, infelizmente, é muito comum
de demitirem as pessoas mais experientes e contratarem umas mais jovens que ganham menos, né? É uma Então, questão de economia também, você acha? de economia também, também. Mas também porque a pessoa vai ascendendo na carreira e ela vai ganhando mais, né? Sim, é normal, né, ela Então, sabe fazer mais coisas ó, exatamente. tô aqui no Google. Gente, o Google é maravilhoso, sinto muito. Só que, assim, saiu uma pesquisa do IBGE recentemente falando que realmente a população está envelhecendo. 25,6% da população tem de 40 a 59 anos. Essas pessoas não estão no mercado de trabalho? Já estão se aposentando? Não, né? Estão muito longe Não. disso. Nossa, eu me sinto tão longe de aposentar, sabia? Não, e hoje em dia é muito raro quem se aposenta. Bom, nem existe mais aposentadoria por tempo de trabalho, né? Quem aposentou, aposentou, se não, é sessentinha. Então, a gente tem um bom caminho ainda para trabalhar. Então, tem que. é, Talvez não seja no mundo corporativo, talvez seja empreendendo, fazendo outras coisas, mas precisa ter espaço para todas essas pessoas, né? A gente não morre depois que faz 40 anos. Não vai ficar na porta de casa fofocando sem fazer nada, né? Sem ter nada de útil, assim, para fazer, para contribuir, né? Então, precisa ter outros espaços para essas pessoas com mais de 40 também, né? É, aqui eu vi no censo do IBGE, deixa eu ver, é do último censo. Não, é de 2012 o que eu achei. A maior concentração das empresas privadas era em São Paulo, seguido por Minas e Rio, né? 49% no Sudeste. Uhum. Setor de serviços era 43% do total dessas empresas, né? Mas eu não consigo aqui, a gente pode fazer um episódio sobre isso, né? Quantas pessoas trabalham no mundo corporativo versus quantas pessoas estão empreendendo ou trabalhando em pequenos negócios, Uhum. pequenos comércios. Mas eu tendo a crer que no Brasil não é a maior parte. Sim. E, e aí, para onde vão essas pessoas daí? Sai do mundo Uhum. corporativo com uma bagagem incrível. A gente teve um entrevistado, o Mauro, fala o sobrenome dele? Weinstock. Feinstock. Acho que é legal vocês procurarem o que ele tem a dizer sobre isso, né? E ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou que tem empresas que têm a data de 60 anos. Então, você tem 59, tá tudo certo. Fez 60, você tem que aposentar da empresa, sair da empresa. E você estava entregando até um ano antes, Uhum. né? Não faz sentido. É. Mas como que isso, que fio que a gente tem que puxar para mudar? É uma Uhum. lei? Tem que obrigar? É mudar a cabeça? É cultura? É conscientização? Como? É. Eu até estava comentando hoje de um Uber que eu peguei recentemente, Verdade. que um senhor com 25 anos de trabalho em grandes empresas, foi executivo, e um belo dia chegaram para ele e falaram: Ó, você vai ganhar metade do seu salário, porque não tinha como, supostamente não tinha como manter o salário dele, né? Então, e ele não aceitou e tá trabalhando de Uber, feliz, aposentado, já também não precisa mais ficar trabalhando tanto como antigamente. E então acho que é isso, assim, lógico, eu não estou falando para todo mundo fazer Uber, mas Não. a vida não acaba fora do mundo corporativo, existem outras opções, né? E na pandemia muita gente foi empreender, mas não foi bem por querer, né? Foi por necessidade mesmo. Essa semana eu almocei com uma mulher maravilhosa que me disse uma coisa que a gente estava falando da pauta da mulher, Uhum, né? Não só no mundo corporativo, como na sociedade. E ela me falou uma coisa que me pôs para pensar. Ela é mais velha do que eu, deve ter uns 15 anos a mais, 10 anos a mais que eu. E me falou assim: Rúbia, eu escuto falar da pauta da mulher muito antes de você começar a trabalhar. E a gente ainda não chegou lá. Porque a coisa vem em ciclos, né? Depois vem o meio ambiente como pauta, daí vem a questão de gênero, mas não só para mulher, aí vem questão, sei lá, de cor de pele, questão sexual, uhum, que até se confunde muito, né? Às vezes sexual com a identidade da pessoa, enfim.
E essas coisas vão se atropelando. Aí eu parei pra pensar, falei, pô, a questão da mulher não tá resolvida, tá, gente? Não sou eu e a Kátia que estamos dizendo. Não tá. E aí? É óbvio que eu quero que as outras pautas venham, os indígenas também, que eu não falei aqui, e eu nem vou lembrar todas, né? Óbvio que eu quero, mas e aí? É subdividir em grupos, cada um lutando pelo seu, ou juntar todo mundo e fazer um grito único? Eu não Uhum, consegui chegar a uma conclusão do que pensar, mas me impactou isso. Porque então, se ela tá ouvindo desde os anos 80 e 90, e nós estamos aqui com evoluções, muitas evoluções, né? Muitas. Eu nem uhum, sei enumerar. Mas tá longe de ser igual, igualitário, uhum, né? sim. Respeitando as diferenças, inclusive que são benéficas, né? Que não deveriam ser demérito, deviam ser realmente do ramo da diversidade. Uhum, Não sei dizer. é. Mas uma coisa Mas bate em você o que ela falou? Da questão dos ciclos, das pautas. Então, como organiza isso? Tem que ter Uhum. uma líder de torcida? Acho que é tudo ao mesmo tempo agora, assim, não dá para esperar resolver o problema das mulheres para depois resolver o problema dos indígenas, para depois resolver o problema dos negros. É tudo ao mesmo tempo. E somos aliados, né? O importante é falar É. isso também. Uma coisa não anula a outra. Não é porque eu sou mulher que eu vou ser contra os homens, que eu sou uma mulher amarela, vou ser contra as mulheres brancas, né? Somos aliados. A gente Precisamos. precisa se ajudar, né? Ponto importante que você falou. Não somos contra homens, apenas queremos o nosso espaço. Uhum, Só, mais nada. isso. Mas só voltando um pouquinho na conversa que a gente teve com o Mauro é muito citado aqui, gente. Eu vou colocar o Foi o link. segundo, né? Segunda vez que a gente fala dele. Mauro tá com o Ibope, hein? Mauro tá. Uma coisa importante que ele falou também, que etarismo não é só contra pessoas mais velhas. É o mais comum, mas não é só isso. Tem preconceito contra pessoas mais novas também, né? De Ah, menosprezarem os mais novos, de acharem que eles, enfim, não gostam de trabalhar, porque eles não trabalham como a gente, como eles não foram criados como a gente. Não tem essa coisa de querer ter uma carreira longa na mesma empresa. E tá tudo bem, gente, assim. É uma escolha de cada um, né? Então, assim como a gente tem como contribuir, os mais novos também, né? Então, lógico, a gente tem um pouco mais de experiência, mas a gente pode aprender com eles também, né? muito! Nossa, é um barato. E para mim é a mistura. Uhum, Eu queria ter desde bebês até os super anciãos. Ih, a palavra fugiu, acho que eu falei certo. uhum. Comigo trabalhando, sabe? Sim. Eu acho mó barato essa mistura. Porque Uhum. assim, vamos lá. Que chato esse mundo. Só mulher de 40 anos, mãe, que mora em São Paulo e é casada com um homem mais novo. Todas iguais a mim. Chato! Chato. Chatíssimo. Uhum, Qual graça que tem isso? Eu vou conversar com elas falando tudo igual, né? Porque, obviamente, nós. E tem uma questão, somos seres únicos e exclusivos, sem dúvida alguma. Mas tem alguns problemas que estão à margem ali, né? Para todas, né? Estão postos na mesma mesa, né? uhum, O meu problema, Kátia, é diferente do seu. sim. Mas a gente vai trocar. Eu vou falar pra você, pô, isso. Aí você fala, tá, mas eu me pergunto, eu já tenho um filho, ninguém vai mais me perguntar, Uhum, né? sim. Vamos supor. Você não tá casada. Vão falar, e aí, quando vem o namorado? E não sabe o que aconteceu na sua vida, não sabe se você tem alguém que você não quer apresentar, não sabe nada. Só te fazem Uhum, perguntas, vai. Tô aqui uhum. até supondo, eu nem sei se essa pergunta te vem tanto. Você nunca me falou. Fala. Vem? Ah, acho que até que não, Ai, que assim. bom, você tá convivendo com gente civilizada. Não sei se não vem tanto ou se não me incomoda mais também, né? Eu Olha. acho que depois de um tempo isso acaba passando batido, assim, não me aflige, assim, não me pega. Então, acho que por isso também, né? A Kátia é plena, minha Ai, menina, gente. anos de terapia. Mas, De terapia é ótimo. Beijo, terapeuta. beijo. Mas um pedido que eu queria fazer é não ataque os seus aliados. A gente tem espaço para todo mundo, a gente quer se ajudar, assim. Então, é, lógico que as mulheres precisam ter mais espaço, os negros precisam ter mais espaço,
Mas não vamos brigar entre a gente, não. Vamos nos unir, que acho que funciona muito melhor. Amei. Arrasou. Fechou. Obrigada, gente. Até o próximo Papo de Um Mentoras. beijo. Tchau, tchau.